noite. É sempre uma alegria muito grande a gente retornar aqui a essa casa, hoje para trazer um assunto que tem sido discutido dentro do meio da Associação Médico Espírita, que é um assunto que nós consideramos de extrema relevância. Eu montei aqui uma apresentação que eu acho que sintetiza muito aquilo que a gente tem debatido nos nossos encontros, que é justamente esse assunto aqui, né? Essa frase, ela diz tudo: assim eu penso, assim eu sou, que significa que nós somos herdeiros daquilo que nós pensamos. Nós somos exatamente reflexo dos pensamentos que nós alimentamos no nosso dia a dia. E esse é o objetivo que a gente tem de mostrar aqui para vocês. Para a gente poder começar a falar um pouco disso, eu trouxe aqui duas definições que elas vão aparecer durante a nossa apresentação e que elas são importantes de vocês saberem. O primeiro, o que significa a palavra mente? Quando a gente fala sobre a mente. Então a gente está atribuindo que mente é a sede da nossa consciência. É onde está o nosso estado consciente, é onde está a nossa inteligência, e é ela a fonte geradora do pensamento. Então a gente está atribuindo que todo pensamento é produzido na nossa mente. E pensamento é justamente o conteúdo que está na mente. É cada uma das ideias que aparecem lá, que são produzidas na mente, é um pensamento. E a gente sabe que o pensamento, ele pode ser envolvido, né? Ele pode ter dentro dele um conteúdo intelectual, e muitas vezes ele vai ter um conteúdo emocional. Quase sempre, tudo aquilo que a gente pensa vem com algum sentimento associado. Por mais que a gente não tenha controle disso, é difícil a gente controlar, mas a gente pensa e vem sentimento junto. Está sempre misturado isso, e isso tem uma importância muito grande para aquilo que a gente vai apresentar. A primeira discussão que surge é aonde está a nossa mente, qual é a sede da nossa mente. Isso é uma discussão que dentro da neurociência se tem feito de uma maneira bastante insistível. E aí, pela hipótese que a neurociência traz hoje, é uma hipótese materialista, porque a ciência tradicional ela considera que nós somos estritamente este corpo que aqui se manifesta. Nessa hipótese materialista, acredita-se que a mente está no nosso cérebro. Ela se localiza no nosso cérebro. E que o nosso pensamento é um produto do cérebro. É o que eles chamam de epifenômeno do cérebro. Nosso cérebro ele é formado por bilhões de neurônios que se comunicam entre si, produzindo umas substâncias que nós chamamos aqui de neurotransmissores. São essas substâncias que vão fazer um neurônio conversar com o outro. Então a neurociência acredita assim, olha, o pensamento nada mais é do que o tipo de neurotransmissor que eu estou liberando lá, que o cérebro está produzindo. Produz um tipo, produz outro, de acordo com a produção, ele gera um tipo de pensamento ou gera um tipo de sentimento. É isso que a neurociência trabalha hoje em dia. Ocorre que existem algumas situações que a neurociência ainda não consegue explicar e que vão totalmente contrário a esse conceito que ela coloca, de que a mente está no cérebro e de que o pensamento é um produto do cérebro. A primeira situação se refere a essa condição aqui, ó, que vocês já devem ter ouvido falar, a experiência de quase morte. O que é a experiência de quase morte? Então são situações em que o indivíduo se encontra num estado físico muito crítico. Então, em geral, ou ele está num estado de coma, ou ele tem uma parada cardíaca. E naquele momento, o indivíduo experimenta uma série de vivências que são bem relatadas e bem documentadas. Qual que é a angústia da ciência em relação a isso? É que você pega em algumas situações da parada cardíaca, ou mesmo na situação de coma, em que a ciência consegue mostrar assim, olha, se eu fizer lá um eletroencefalograma na pessoa, que é um exame que detecta as ondas mentais, percebe-se que a produção de onda mental, ela é baixíssima, quase zero. E as áreas
que, por exemplo, são responsáveis pelo armazenamento de memória, elas estão desligadas nesse momento. Então eles mostram isso, você faz o exame e essa área cerebral está parada. Mas o indivíduo está, a hora que ele volta lá do coma, ou a hora que ele volta da parada cardíaca, ele conta um monte de coisa que aconteceu com ele. E aí a ciência não consegue explicar, mas como que ele vivenciou isso? Mesmo que ele fale assim, mas ele pode ter sonhado. Tá, mas se ele tivesse sonhado, essa área tinha que estar ativa. E ela não está ativa. Então como que ele produziu esse pensamento? Como que ele produziu essa lembrança? Essa memória? Geralmente as pessoas que vivem em EQM, elas vivem experiências muito semelhantes. O indivíduo geralmente percebe-se dentro de um túnel, da qual ele caminha, sempre tem uma luz no fim, para ele saber qual que é o rumo que ele tem que ir. Na maioria das vezes se vê acompanhado, ou pelo menos se sente acompanhado por alguém. E geralmente quando ele chega ao final do túnel, chega geralmente num lugar muito bom, encontra muitas vezes familiares que já desencarnaram. Essa é a experiência clássica do quase morte. E o indivíduo vai lá, tem aquela vivência e volta para o corpo onde ele vai acordar e vai contar isso tudo. Nos Estados Unidos eles têm um levantamento de que essa experiência de quase morte ela acontece em até 20% dos indivíduos que sofreram parada cardíaca. É que geralmente as pessoas que sofrem essa situação elas não contam, porque geralmente têm vergonha. Mas se a gente perguntar ativamente, muita gente, quer dizer, 1/5 mais ou menos, vai contar que viveu uma situação dessa. Que se lembra nitidamente do que aconteceu, se lembra de ter vivenciado isso. E isso angustia muito a ciência, porque justamente ela é um processo de elaboração cognitiva muito intensa para um cérebro que teoricamente não está funcionando. Então a mente, se o pensamento é produto do cérebro, como é que a pessoa produziu isso com o cérebro funcionando a 0 por hora? A outra situação que a ciência também não consegue explicar muito é essa daqui, ó, que é o que o professor Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, estudou bastante. Casos dos quais ele fala assim, olha, isso daqui pode ser um caso de reencarnação. Ian Stevenson era um psiquiatra que começou a se deparar com as seguintes situações: indivíduos que nasciam e que quando chegavam lá nos seus 3, 4 anos de idade, começam a contar informações falando assim, olha, eu já vivi num outro lugar, eu já tive outra família, fala o nome do pai, o nome da mãe, o lugar que morava, o nome de irmãos, com quem que vivia, que já foi casado, que já teve filho, que tinha tal profissão, quer dizer, começa a contar detalhes. E que você fala assim, como é que uma criança de 3, 4 anos conseguiria ter todas essas informações? Então ele estudou mais de 2.000 casos dessa situação, da qual ele não consegue achar uma outra explicação para isso que não seja, esse indivíduo só pode estar reencarnado. Porque não há nenhum meio científico que consiga mostrar que esse indivíduo possa ter absorvido essas informações sem que ninguém tivesse falado para ele e ele conseguir replicar isso com a fineza de detalhes que geralmente esses casos reportam. Então, isso também a ciência fala, nós não conseguimos estudar. E isso, por que isso vai de encontro ao que a gente está falando? Porque se a mente está lá no nosso cérebro, se o pensamento é produto do nosso cérebro, como que o indivíduo poderia reencarnar? Isso é impossível, porque morreria junto com o corpo. Essa é a visão materialista. Mas nós aqui, dentro da doutrina espírita, nós temos uma outra visão, é uma visão que nós chamamos vitalista ou espiritualista. Porque nós acreditamos o quê? Que a mente não é um produto do corpo físico. Aliás, a mente, na concepção espírita, ela é extracorpórea, ela está fora do corpo. Porque ela é o quê? Ela é um atributo da alma, ou espírito, que é o princípio inteligente, que anima o nosso corpo, que somos nós na nossa essência. Ou seja, a nossa mente é uma parte do nosso espírito, parte da nossa alma, e que está além deste corpo físico. Esse corpo físico é apenas um veículo de expressão, mas a mente em si não está nele. O cérebro, na concepção espírita, ele é
um veículo extremamente importante para quê? Para a gente poder expressar aquele conteúdo que tem na nossa mente. Então a gente vai usar o nosso cérebro. Mas o cérebro não é o que produz a mente. É só a ferramenta que o espírito vai usar. Mas a fonte está fora dele. E a gente tem uma definição sobre o que é o pensamento, eu diria assim, uma definição espírita, que foi dada pelo Décio, nesse livro aqui, ó, Da Alma ao Corpo Físico, um livro que a gente sempre recomenda a quem queira ler, que ele traz a seguinte definição, que eu achei que é uma definição que mostra bastante o que é o conteúdo da doutrina em relação a isso. Ó, ele diz assim, ó, o pensamento é uma matéria sutil ou fluídica, emanada do perispírito, para veicular as ideias ou sentimentos gerados na alma. É isso que nós vamos tentar entender o que significa essa frase do Décio. Para a gente entender isso, a gente precisa partir lá de Kardec. Então começamos lá na questão 27 do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai falar sobre os elementos que constituem o universo, que constituem a natureza. E ele fala lá que tem Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e que há dois elementos presentes. O espírito, que é o elemento inteligente, e a matéria, que é o elemento não dotado de inteligência, e que serve de veículo para que o espírito possa se manifestar. Então ele põe que no universo é isso que existe. E quando ele vai falar sobre a matéria, ele dá um conceito, lá já no Livro dos Espíritos e depois na Gênesis ele vai trabalhar melhor, desse componente que ele chama de fluido cósmico universal. O que ele fala isso? Olha, fluido cósmico universal é como se ela fosse uma matéria bruta, uma matéria primitiva, da qual tudo que a gente conhece de matéria forma-se a partir disso. Para a gente poder entender, é muito simples. Vamos pegar uma analogia aqui, ó. Vamos pegar uma analogia com a água. Se eu pegar a água e puser ela dentro da geladeira, resfriar aquela água, o que vai acontecer? Ela vira o quê? Gelo. Mas ela continua sendo água. Se eu for analisar a molécula que tem lá dentro, é molécula de água. Ela não deixa de ser água, ela simplesmente muda de forma. Ela fica mais condensada. Se eu fervo a água, o que vai acontecer? Ela vai evaporar, vira vapor, mas continua sendo água. Se eu pegar a molécula lá do vapor, é molécula de água. Se eu deixar ela na temperatura ambiente, ela fica na forma líquida, sendo água. Se eu analisar, é a mesma molécula. Se a gente pegar a água como um exemplo, a gente percebe o seguinte: o fluido cósmico universal é o mesmo comportamento. De acordo com que ou ele está mais condensado, ou ele está mais leve, ele dá as formas diferentes de matéria que formam o universo. Então a gente poderia dizer que ele é um espectro de manifestações. Quando ele está na sua forma mais densa, mais pesada, vamos dizer assim, as suas estruturas estão mais juntinhas, forma a matéria que a gente conhece aqui, matéria do nosso mundo físico, que é perceptível aos nossos sentidos. Quando ela está na sua forma mais leve, mais sutil, forma eterizada, é a matéria que compõe lá o mundo espiritual. Então é uma matéria que a gente não está percebendo, porque ela está se manifestando de uma maneira diferente. E no meio disso, existem formas intermediárias, que Kardec coloca lá na Gênese, que são os fluidos. E dentro desses fluidos está o pensamento. Kardec coloca isso lá na Gênese, capítulo 14, que seria a matéria mental, o conteúdo do nosso pensamento. E André Luiz, lá no livro Mecanismos da Mediunidade, ainda reforça o seguinte: olha, essa matéria mental, essa matéria que compõe o nosso pensamento, é uma matéria muito parecida com a matéria nossa aqui, do nosso mundo físico. Ela é formada por átomos iguais aos nossos aqui, ó. Tem lá o seu núcleo com próton, com nêutron, tem elétron, é um átomo igualzinho ao nosso. Só que ele tem um peso muito mais leve. Então os nossos sentidos não conseguem captar isso. Mas ele tem a estrutura igualzinha à da nossa matéria.
E outro dado importante que Kardec vai trazer para nós, ainda lá no Livro dos Espíritos, que quem é que emite essa matéria mental? Quem que libera essa matéria mental e quem é capaz de captar a matéria mental que está no ambiente, que as outras pessoas estão liberando? É o perispírito. Então essa estrutura, ela é essencial porque ela é a antena. É ela que elimina a matéria do indivíduo, quer dizer, que transmite a matéria, e é ela que capta a matéria que vem para a pessoa. Só lembrando, o perispírito, então ele é um corpo semimaterial e fluídico, então temos aqui o corpo físico, e o perispírito, que é um corpo muito parecido com o corpo físico, e que serve como um intermediário entre o espírito, que é uma estrutura extremamente sutil, eterizada, do corpo físico, que já é uma estrutura densa. Para que haja essa ligação, a gente precisa de um intermediário, que é o perispírito, e que é responsável por modelar o corpo físico. Então ele é uma estrutura essencial para transmitir e captar a matéria mental. E o que direciona essa matéria mental? O que dá forma para ela e direção? Trouxe aqui uma frase do André Luiz que fala muito sobre isso. A partícula do pensamento, embora viva e poderosa na composição em que se derrame do espírito que a produz, é igualmente passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza para o bem ou para o mal. Então, André Luiz, eu pensei essa frase dele aqui, mas ele fala isso ao longo de quase toda a obra dele, de quase toda a coletânea, André Luiz, da importância que os sentimentos têm na nossa vida. E lembre que eu falei para vocês que quase sempre que a gente pensa, a gente está pondo uma carga de sentimento em cima daquele pensamento. Toda vez que vem algo na cabeça, em geral vem envolvido de sentimento. E aí é este sentimento que vai direcionar aquilo que nós estamos pensando. É o que vai dar a forma e a direção para esse pensamento. A gente vai ver aqui mais adiante como que isso funciona. E como que ele pode impulsionar a matéria mental? O Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida, fala o seguinte para a gente: olha, o pensamento ele é força eletromagnética. E depois André Luiz reforça muito essa ideia, dizendo que o quê? Que o nosso pensamento ele funciona como uma onda eletromagnética. É igual onda de rádio, de televisão, de celular, onda eletromagnética. A onda eletromagnética, ela não é algo que a ciência não saiba, ela é de domínio da ciência. Tanto que se a gente, apesar de não enxergar, esta sala aqui, por exemplo, ela está cheia de onda eletromagnética. Porque tem onda de rádio passando, onda de celular, onda de TV, está tudo passando aqui. A gente não está vendo, porque a gente não tem condições de perceber, mas se a gente puser um equipamento aqui que consiga captar, ele percebe a presença de ondas dentro de todo o ambiente. O nosso pensamento é a mesma coisa, nós estamos aqui pensando. A gente também está eliminando onda eletromagnética. Numa vibração, obviamente, bem diferente do que são as ondas de rádio, as ondas de TV, de celular, por isso que os equipamentos não conseguem captar do que a gente pensa, mas também é onda eletromagnética. De forma que o nosso pensamento transmite da mesma maneira que, por exemplo, um sinal de TV, né? Você tem uma antena que está emitindo a onda e uma antena que está captando a onda. Então é como se fosse nós, né? Estamos nós aqui eliminando a onda eletromagnética de pensamento e tem gente captando a onda que nós estamos eliminando. E aí o que André Luiz fala para a gente lá no Mecanismos da Mediunidade? Lembra que eu falei para vocês, olha, a matéria mental é formada de átomo igual ao nosso, não muda, tem a mesma estrutura que o nosso. E aí o André Luiz fala o seguinte, olha, se apenas na matéria mental estiver vibrando o elétron, que é uma estrutura pequena lá do átomo, eu produzo uma onda média. Se tiver vibrando o núcleo, são ondas curtas. E se vibrar o átomo inteiro, são ondas longas.
qual que é a implicação disso? A implicação disso, ele fala pra gente. As ondas longas, a gente mede o comprimento de onda por isso daqui, né? É essa distância, ó, desse ponto aqui, que a gente chama de crista da onda, até esse ponto aqui, ó. Isso daqui é um comprimento de onda. Quanto maior o comprimento, mais longa é a onda. E aí o André Luiz fala assim, olha, ondas longas têm baixa capacidade de distância, ela consegue atingir distâncias muito curtas. Elas ficam mais próximas ao indivíduo que está eliminando a onda longa. Quem que produz onda longa? Raiva, ódio, mágoa, ciúme, inveja, revolta, pessimismo. Isso tudo produz onda longa. Então é o tipo de sentimento que a gente porta vai produzir esse tipo de onda. É onda longa que não tem muita distância, de forma que essa onda fique aonde? Em torno da gente. Então eu estou sentindo isso, eu estou liberando esse tipo de pensamento, esse tipo de onda, que está ficando em cima de mim aqui, ó. Ela não vai para longe. Ela não consegue modificar o ambiente, ela só muda o que está em mim. As ondas curtas são produzidas pelo quê? Amor, tolerância, paciência, resignação, humildade. Isso aqui produz onda curta. São sentimentos bons. As ondas curtas têm alta capacidade de disseminação, alcançam distâncias imensas. Quanto mais curta a onda, maior a capacidade de transformar o ambiente que está ao redor. E isso é dado pelos sentimentos que a gente apresenta. Então isso André Luiz deixa muito claro para a gente no Mecanismos da Mediunidade. E ele fala, por exemplo, quando a gente faz uma prece, a gente produz onda curta, geralmente. Porque é por isso que o momento da prece ele é um momento bastante importante para nós. Porque ao produzir onda curta, a gente consegue modificar o ambiente que está à nossa volta. Por isso que a prece nos fortalece. Porque a gente consegue ter uma capacidade de transformação maior produzindo esse tipo de onda do que habitualmente. O André Luiz fala o seguinte, no dia a dia nosso, em geral, nós estamos produzindo onda longa. Porque os nossos pensamentos ainda não são envolvidos de bons sentimentos o tempo todo. A maior parte do tempo, ou é um sentimento neutro, vamos dizer assim, ou ele é um sentimento negativo. Mais isso do que os sentimentos positivos. De forma que nós somos imersos dentro da matéria mental que a gente mesmo está produzindo. E o André Luiz fala assim, olha, esta matéria mental que a gente produz, essas ondas que nós estamos produzindo, diariamente, daquilo que nós pensamos, é o que vai formar em nós o que a gente chama de aura, ou que o André Luiz chama de psicosfera. É o que vai compor essa estrutura, a aura ou a psicosfera. Então isso é produto daquilo que nós estamos pensando, daquilo que nós estamos sentindo. E obviamente que a nossa aura, ela é uma antena muito boa para captar aquilo que a gente está produzindo. Então, se a gente está produzindo bons pensamentos, nós somos capazes de captar os bons pensamentos que estão à nossa volta. Se nós estamos produzindo pensamentos negativos, obviamente que a gente vai captar os negativos, porque é um sistema de sintonia, igual é o rádio, a televisão, qualquer um dos nossos equipamentos eletrônicos. E isso permite com que a gente crie o que nós chamamos de circuitos mentais. André Luiz fala muito dos circuitos mentais. Por quê? Porque a gente vive estabelecendo circuitos mentais entre nós encarnados e os desencarnados. E por que a gente estabelece esse circuito mental? Vejam só, Kardec, lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, faz a seguinte pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Olha o que os espíritos respondem. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Essa é uma pergunta muito importante que tem no Livro dos Espíritos, porque traz uma informação que é essencial para nós. O que Kardec está falando para a gente aí? Que olha, a maior parte das nossas ações e dos pensamentos que a gente sustenta em nós, não vem da gente. Vem
dos espíritos que nos acompanham. E o mundo espiritual, ele está aqui presente, em todos os lugares onde a gente vai. Então eles estão o tempo todo nos influenciando, porque eles estão pensando e nós estamos captando. E a gente vai captar o quê? O pensamento que está sintonizado com o nosso. Então se eu estou pensando positivamente, obviamente que eu vou captar que tipo de pensamento? Bons pensamentos que a espiritualidade está oferecendo. Se eu estou pensando negativamente, são os pensamentos negativos que eu vou captar. Mas isso daqui mostra pra gente o quê? A gente está captando o pensamento da espiritualidade o tempo inteiro. E é isso que está nos movendo, é isso que está nos guiando. Nós estamos agindo mediante esta influência. Se eu alimento o pensamento negativo, o que vai acontecer? O André Luiz fala isso, olha, acúmulo de resíduo tóxico na nossa psicosfera. A nossa aura vai ficar extremamente degradada, cheia de componentes deletérios para nós. E nós vamos ficar, e isso vira uma bola de neve. Por quê? Porque isso vai captando mais energia negativa, porque é o que sintoniza. E aí eu penso mais negativamente, capto mais negativo, isso vira uma bola de neve. E obviamente, isto são as condições necessárias, por exemplo, para a gente estabelecer um processo obsessivo. Como que eu dou espaço para que um processo obsessivo aconteça? Para que haja uma influência espiritual mais intensa do que aquela que o Kardec falou ali naquela questão. Porque aquilo ali é a influência diária, a que todos nós estamos submetidos. Mas existe uma influência deletéria, muito mais intensa, que são os processos obsessivos, em que o indivíduo já começa a sofrer uma perturbação por aquela influência. Mas como que chegou nesse ponto? Chegou nesse ponto porque nós permitimos através daquilo que nós estamos pensando. Então nós estamos abrindo espaço para essa sintonia. E aí mais adiante no Livro dos Espíritos, Kardec fala, olha, questão 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Então é possível, mediante toda essa influência, nós evitarmos esses pensamentos negativos que possam vir da espiritualidade para nós, dos espíritos infelizes que possam estar ao nosso redor. Os espíritos dizem, olha, pode, então nós conseguimos nos livrar disso, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Ou seja, tem um jeito da gente mudar isso, é mudar o que a gente pensa. Mudar o padrão de pensamento que a gente sustenta diariamente na nossa vida. Devemos então pensar positivamente. E obviamente nós seremos influenciados por uma espiritualidade que vai nos auxiliar na nossa caminhada evolutiva, que nos vai dar os recursos para que a gente possa superar as nossas dificuldades. De maneira que isso mostra para nós que o pensamento, aquilo que a gente pensa, é essencial, é o primeiro passo para a gente começar a mudar. Na preleção do Eduardo ele falou, ele deu uma mensagem muito bonita falando sobre a conduta cristã. Para a gente poder ter uma conduta cristã, para a gente começar a mudar os nossos atos, começar a agir de uma maneira melhor, a gente tem que mudar, começar a mudar aquilo que a gente está pensando. Senão a gente não consegue sair do lugar. Se a gente não mudar o pensamento, a gente não consegue nem ir para adiante. Precisamos primeiro começar a pensar diferente. Mudar o jeito e mudar aquilo que a gente pensa diariamente. Ele mesmo comentou, ele falou, olha, no dia a dia, a gente se deixa às vezes levar, você está lá num ambiente, alguém está conversando, aí alguém falando de algum assunto de uma maneira negativa, com reclamação, tal. Qual que é a nossa tendência? É entrar no meio, reclama junto, fala mal junto. Por quê? Porque a gente ainda não consegue bloquear, a gente tem que se policiar para bloquear esse tipo de pensamento, porque ele só vem de encontro negativo para nós, para que a gente possa alcançar o nosso objetivo da vida, ó, que é educar a alma. A gente só consegue educar-se a si mesmo primeiro educando os nossos pensamentos.
Tem uma passagem de Chico que a gente gosta de lembrar muito, ela está nesse livro, que é o Evangelho de Chico Xavier. Chico, certa vez, estava lá na sombra do Abacateiro, que era um local que ele frequentava bastante, e terminando as atividades lá, o Chico fez um comentário para os amigos que estavam ali junto. Ele disse o seguinte: eu estou muito preocupado com o que vai ser de mim depois que eu desencarnar. Todo mundo levou um susto, porque ninguém duvidava, como ninguém duvida, da envergadura moral do Chico. Ninguém acha que o Chico é uma pessoa atrasada, um sujeito que nunca fez nada, né? A gente sabe, poxa, se tem alguém que vai para um lugar bom, era o Chico. E ele solta uma dessa: estou preocupado com o que vai ser de mim depois que eu desencarnar. Aí o pessoal que estava junto falou assim: Chico, o que é isso? Você é uma pessoa que já psicografou, na época a gente tinha psicografado uns 300 livros, já recebeu mensagem de familiares desencarnados para ajudar uma infinidade de pessoas que já vieram aqui pedir socorro, quantas obras de caridade, de assistência. Você já fez tudo isso daí, como é que você está preocupado que a hora que você desencarnar você possa não ficar numa situação boa? Aí o Chico deu a seguinte resposta, falou o seguinte: psicografar livro, receber a mensagem para os familiares que vêm aqui em desespero, fazer obra assistencial, nada disso é o objetivo da vida. Isso são só ferramentas. Ferramentas que a gente precisa utilizar durante a nossa vida. Mas o objetivo da vida é nós sairmos dela melhores do que quando nós aqui chegamos. Eu tenho que sair da vida melhor do que quando eu entrei. E eu não sei se eu vou sair melhor da vida do que quando eu entrei. Essa era a preocupação dele. Mas isso é uma lição muito grande pra gente, porque a gente tem que pensar nisso. Muitas vezes a gente tem, não, olha, a gente precisa ajudar, precisa fazer o bem, precisa, mas qual que é o objetivo de tudo isso? É a gente melhorar o que a gente tem dentro da gente. Se a gente não melhorar o que tem dentro da gente, não vale nada. Não adianta eu ir lá e fazer. Eu tenho que fazer com esta intenção. Quer dizer, quando a gente fala aqui no centro, olha, a gente precisa fazer o bem, praticar o bem, ajudar o próximo. Sim, é a ferramenta. Mas com que objetivo? Melhorar o que eu tenho dentro de mim. Por isso que o pensamento tem um impacto muito grande. Se eu não mudar o jeito de pensar, se eu não mudar o tipo de pensamento que eu sustento, não adianta nada. Não adianta eu ir lá, por exemplo, ajudar numa obra de caridade, nós vamos lá entregar a cesta básica e eu estou lá com raiva, xingando. Não é assim. Eu tenho que ir lá para quê? Para aproveitar aquele momento para desenvolver o quê? O meu sentimento de amor ao próximo, minha humildade, respeito, tolerância. Quer dizer, a gente tem que ir pensando nisso. Tem que ir por quê? Porque a gente precisa sustentar esses pensamentos no nosso dia a dia. E o pensamento ele pode interferir na nossa saúde? Até a década de 90, a ciência acreditava o seguinte: quem comanda as nossas células, que são as estruturas que compõem o nosso corpo físico, é o nosso DNA. Então, até a década de 90, a ciência acreditava nisso. Então, aqui a nossa célula ela tem uma membrana, que é uma capa, tem o seu núcleo, lá no meio onde está o DNA, e tem esse espaço aqui entre o núcleo e a membrana externa dela, que nós chamamos de citoplasma, onde tem uma série de estruturas aqui para funcionar a célula. Então, toda a célula nossa, no nosso corpo, tem mais ou menos essa estrutura. E a ciência pensava, olha, o que faz a célula trabalhar, produzir as substâncias que precisa, funcionar de acordo, é o DNA que está aqui dentro. E aí se pensou o seguinte: nós então, se a gente descobrir como que é o nosso DNA, a gente consegue controlar tudo que a célula faz. Consequentemente, controlamos o nosso corpo. Por conta disso, foi criado um projeto, que vocês com certeza já ouviram falar, Projeto Genoma, que foi criado na década de 90, com a ideia de que vamos decifrar todo o nosso DNA, para descobrir o que tem dentro dele. E aí a gente controla tudo.
foram gastos bilhões e bilhões de dólares nesse projeto, que foi extremamente importante. E aí o que acontece? Foi decifrado o DNA inteiro. Primeira descoberta do projeto Genoma. 97% do nosso DNA nós não temos noção para que serve. E se descobriu que esses 97% do DNA estão presentes em todos os outros animais na natureza. Ou seja, o que nos faz, que permite com que o nosso corpo físico se torne um ser humano, é 3% de DNA. Só 3% do conteúdo dele. Os outros 97%, se eu pegar um mosquito, ele tem aquele mesmo 97% de DNA dentro dele. Não diferencia. Então essa foi a primeira descoberta, que já foi assim, todo mundo ficou assustado. A segunda grande descoberta foi, desses 3%, tem uma porção de genes que não trabalham. E uma outra parte que trabalha. E que faz a gente ter o corpo que a gente tem. E às vezes essa parte, esses genes que não trabalham, resolvem em algum momento começar a funcionar. E outro que funciona resolve parar de funcionar. E eles não conseguiram entender o que faz funcionar, o que faz parar de funcionar. O projeto Genoma não conseguiu responder isso. Por isso que o projeto Genoma, para alguns, foi considerado assim, um grande fiasco, porque não descobriu nada. Só serviu para mostrar assim, ó, a gente não sabe nada mesmo do que acontece conosco. Mas os cientistas perceberam o seguinte: o comando da célula não vem do núcleo, não vem do DNA. O DNA ele é um famoso pau mandado. Ele obedece ordens. A ordem vem de fora. Vem da onde? É isso que a ciência está tentando descobrir hoje. Criou-se uma nova ciência chamada epigenética para estudar de onde vem esse comando. Vem do citoplasma da célula, vem da membrana, vem de fora da célula. É o que eles estão tentando correr atrás para descobrir. Esse sujeito aqui, ó, Bruce Lipton, era um dos integrantes do projeto Genoma. E aí o Bruce Lipton começou a ir atrás para tentar encontrar respostas para isso. E ele escreve esse livro chamado Biologia da Crença, que a gente recomenda que todos possam ler. É um livro muito bom. Porque o Bruce Lipton começa a pensar o seguinte: olha, o comando da célula vem de fora dela. E quem manda dentro da célula é a membrana, é a capa que está do lado de fora, porque ela é que recebe os comandos que estão vindo de fora. E por que o livro chama Biologia da Crença? Porque o Bruce Lipton começa a considerar o quê? Que quem está comandando tudo é o pensamento. É ele que está dando ordem, através da membrana, mandando a célula funcionar. E esse comando viria por essas pequenas estruturas que sustentam a célula, que ele chamou de microtubo. É um monte de tubinho que dá sustentação, que faz a célula ficar armada aqui, ó. Se a gente pegar aqui, ó, faz ela ficar assim redondinha, bonitinha, porque tem um monte de tubinho sustentando ela aqui dentro. São os microtubos. E ele fala, olha, é por aí que o pensamento caminha. Um outro grupo, que não tem nada a ver com o Bruce Lipton, também resolveu fazer pesquisa com isso daí. Como que a consciência é transmitida para a célula? Como que aquilo que a gente pensa chega lá na célula? Quem fez isso foi esse pesquisador aqui, que é o Penrose, Roger Penrose. Não sei se vocês já ouviram falar. Roger Penrose ele é um matemático, é considerado um dos grandes cientistas do século XX, do XXI. Ele foi professor do Stephen Hawking. O Stephen Hawking você já deve ter ouvido falar, é aquele cientista matemático também inglês, que tem esclerose lateral amiotrófica, vive numa cadeira lá, mexe só o olho e continua produzindo pesquisa, que mostra a capacidade do indivíduo, e que escreveu a teoria do Big Bang, formação do universo e tal. O Penrose foi professor dele e parceiro do Hawkins em quase todas essas pesquisas. Então o Penrose ficou preocupado com isso e foi atrás. E esse outro indivíduo aqui, ó, Stuart Hameroff, é um anestesista. E eles estudaram como que a consciência se transmite no universo, na natureza. E eles chegaram a uma conclusão por modelos matemáticos, que não são nada fáceis de entender, de que para as nossas células
a consciência só pode ser transmitida através dos microtúbulos, indo de encontro com aquela teoria do Bruce Lipton. E que as nossas células seriam espontaneamente e automaticamente bombardeadas por tudo aquilo que a gente está pensando. A nossa mente estaria o tempo inteiro bombardeando as nossas células. E aí quando a gente pega André Luiz, 50 anos atrás, André Luiz falava o seguinte, ó, lá no Evolução em Dois Mundos. Através dos bióforos, ou unidades de força psicossomática, nós até hoje não sabemos o que é bióforo. André Luiz falou, mas falou só isso daí, então nós não sabemos mais do que isso. Que atuam no citoplasma. Ele está falando, atua lá na célula. Projetando sobre as células e, consequentemente, sobre o corpo, os estados da mente. Que estará enobrecendo ou agravando a própria situação, de acordo com a sua escolha do bem ou do mal. Então, André Luiz, isso eu pensei um texto dele, para mostrar o que? O André Luiz já falava, que os nossos pensamentos vão o tempo todo bombardear as nossas células, dizendo o que elas têm que fazer, como que elas têm que trabalhar, como que elas têm que agir. A nossa mente é que vai sustentando isso. Por isso que aquilo que a gente pensa vai estar diretamente ligado com a nossa saúde. E André Luiz, ainda no Mecanismos da Mediunidade, fala muito sobre o cérebro, que é essa grande questão da ciência, dizendo, olha, o cérebro é aí nesse microcosmo prodigioso, que é o cérebro, que a matéria mental, o impulso do espírito, é manipulada e expressa, é o veículo de expressão. Então, o cérebro é importante? É importante, mas ela é só uma ferramenta. Não é ela que produz o pensamento, nem que produz a mente. E Manuel Filomeno de Miranda, no livro Painéis da Obsessão, pela psicografia do Divaldo, fala o seguinte, olha só, conduta mental inadequada, mau humor, ele lista lá, mau humor, pessimismo, revolta, ódio, ciúme, duplicidade e viciações de qualquer natureza. O que isso faz? Degenera as nossas células. Na hora que elas vão se multiplicar, elas sofrem uma degeneração por aquilo que a gente está pensando. Isso desativa ou reduz o controle da célula pelo espírito, ou seja, nós perdemos o controle do nosso corpo por aquilo que a gente está pensando. Esse tipo de pensamento faz a gente perder o controle do nosso organismo e, consequentemente, nos leva ao adoecimento. De maneira que aquilo que a gente pensa diretamente está causando a nossa saúde ou a nossa doença. Para a gente poder ilustrar, eu trouxe esse caso aqui, ó, que ele está descrito por André Luiz no Mundo Maior. É o caso da Julieta. André Luiz conta o seguinte: a Julieta era uma jovem de uma família que ela tinha mais dois irmãos mais velhos, sua mãe Cândida. A mãe da Julieta, Cândida, ficou viúva muito cedo e numa condição financeira muito difícil. A Cândida era costureira. Os filhos mais velhos, que já eram maiores, saíram para o mundo para viver a vida deles, não queria viver aquela condição de penúria que eles estavam vivendo, foram embora e a Cândida e a Julieta nunca mais tiveram contato com eles. Então ficou só a Cândida e a Julieta. A Cândida era costureira e ensinou a Julieta a ser costureira também. E ambas passaram a viver a vida delas tranquilamente, costurando e conseguia sustentar a situação econômica delas. Cândida era uma pessoa bastante espiritualizada, então ela transmitiu isso também para a Julieta, ensinou os valores da vida, aquilo que é importante, de maneira que a Julieta seguia muito o exemplo da mãe. Ocorre que em determinado momento da vida a Cândida teve um problema de saúde bastante grave e precisou ser internada. Na época, isso há 40, 50 anos atrás, não existia sistema único de saúde no Brasil. Então a pessoa tinha que pagar tudo que ela tinha, para ter atendimento médico, ser internada, tinha que pagar. E a Cândida tinha que pagar para poder ter o atendimento médico, para poder ficar internada. E inicialmente a Julieta foi lá, pegou todos
vamos dizer assim, a poupança lá, tudo, a reserva que eles tinham para poder custear a internação da mãe, o atendimento médico da mãe. Acontece que o problema da Cândida era um problema meio sério e a internação dela foi se prolongando e ela não tinha condições de alta e o dinheiro foi acabando. A Julieta se viu numa situação assim bastante preocupada, porque ela também não podia ao mesmo tempo desamparar a mãe, mas ela precisava dar um jeito de conseguir esse dinheiro. E não queria que a mãe soubesse. Em nenhum momento ela conta para a mãe qual que é a real situação. Por quê? Porque ela tinha medo que se ela contasse para a mãe ficasse nervosa, piorasse o estado de saúde dela e pudesse desencarnar. Então o que ela faz? Ela começa a costurar desesperadamente, dia e noite, para tentar juntar o dinheiro. Não é suficiente. Vai à procura de amigos, de familiares que tentam para ver se alguém pode ajudar. Ninguém ajuda, todo mundo vira as costas. Até que a Julieta então se vê na seguinte situação: olha, eu vou ter que apelar para um lado que eu não queria. Ela entra para trabalhar num cabaré. Vai ser dançarina de cabaré. Um ambiente totalmente distante do que era o mundo dela, mas aonde ela começa a conseguir dinheiro para conseguir sustentar a mãe lá no hospital. A vida também de dançarina começa a não dar certo, porque o dinheiro não vai dando certo, e aí ela começa a entrar para o caminho da prostituição, como uma maneira de sustentar a mãe. Só que isso gera na Julieta um conflito existencial gigantesco, porque ela falava, isso daqui eu sei que não é certo, essa vida que eu estou levando não é certa, mas é o único jeito que eu acho de manter a minha mãe no hospital. Mas ela vivia esse conflito, e isso gerou uma perturbação emocional gigantesca na Julieta. Apesar da Cândida, lá internada no hospital, não saber do que está acontecendo, ela percebia que a filha vivia algum problema. Então ela pedia muito pela filha, e por isso que o André Luiz vai com a equipe lá da espiritualidade socorrer a Julieta, porque eles vão lá pelo pedido da Cândida e ver o que acontece com a Julieta. E quando o André Luiz chega lá para atender a Julieta, ele descreve esta cena, que é o que eu queria mostrar para vocês. Ó. Ele fala o seguinte: olhando a Julieta vivendo aquela perturbação toda, olha, vibrações pesadas desciam da região frontal do seu cérebro. Então quando ele olhava para ela, ele via lá, ó, está eliminando vibrações pesadas produzidas aqui na região frontal do cérebro e penetravam o aparelho respiratório. Ou seja, aquilo ali, elas eliminavam para o lado de fora do corpo. Aquilo descia, porque era pesado, e ela respirava aqueles fluidos que ela estava eliminando pelo próprio cérebro dela. Respirava e botava aqui para dentro do pulmão. Então ela penetrava o aparelho respiratório e daí para o coração, influenciando as trocas sanguíneas e sendo absorvido pelo sangue. Então aquilo entrava pelo pulmão, caía no sangue e circulava no corpo inteiro. Aqueles fluidos negativos que ela estava eliminando. Estas alterações tornavam-lhe suscetível para o desenvolvimento da loucura, ao comprometimento pulmonar pela tuberculose, ao comprometimento dos vasos sanguíneos e deterioração do fígado. O André Luiz conta que, de todos esses problemas, o problema do fígado, o problema hepático dela, se acontecesse, levaria ela ao desencarne de uma maneira muito rápida. E é por isso que eles foram lá acudir, porque eles falaram, olha, ela está extremamente depletada de energias positivas, porque ela está produzindo isso, quer dizer, é aquele pensamento negativo, aquele sofrimento, aquela sensação ruim, aquele conflito que ela vai vivendo o tempo todo, aquilo ali vai alimentando o seu próprio organismo e vai deteriorando as suas células, deteriorando todo o seu funcionamento orgânico. Então isso daqui é só para mostrar, né, que esses sentimentos, essas baixas vibrações, consciência culpada, isso tudo vai degradando o nosso corpo baseado no que a gente pensa. Por isso que existem algumas recomendações que a gente sempre fala. O que a gente tem que fazer na vida cotidiana para ter bons pensamentos? Isso daqui é o nosso grande desafio, porque não é fácil a gente sustentar bons pensamentos no dia a dia. Trabalhando, convivendo com as pessoas, onde a gente vai ter que lidar com diferenças, com situações adversas, com situações estressantes.
como ter bons pensamentos dia a dia. Isso não é muito fácil, mas a gente tem que seguir uma regrinha, uma cartilha. Se a gente seguir a mensagem que o Eduardo leu na preleção, tá certo, nós vamos certamente ter bons pensamentos, que nada mais é do que isso daqui, olha. Aprenda a servir, tanto quanto possível, propiciando alegria e bem-estar aos que estão à sua volta. Quem sabe servir, certamente encontrou um caminho extremamente importante para conseguir ter bons pensamentos. Saber servir ao próximo. Os grandes líderes da humanidade eram pessoas que sabiam servir, por isso eram grandes líderes. Eram pessoas que transformavam o ambiente, porque saber servir é um poder muito grande que nós temos. Mas em geral a gente pensa o contrário, a gente acha que a gente é importante se as pessoas nos servem. É justamente o contrário. Quanto mais a gente serve os outros, mais a gente se destaca na vida. Porque mais a gente consegue trazer esse comportamento adequado para a nossa vida. Tolerância e indulgência diante das adversidades alheias. A gente precisa sempre lembrar disso. Indulgência. Indulgência é uma coisa que falta muito pra gente. A gente adora ver o defeito dos outros, falar mal dos outros, né, apontar, mas muito pouco ver os nossos defeitos. Então a gente precisa ter esse cuidado muito grande. Vivencia a humildade, reconhecendo-se como espírito imortal e imperfeito e aceitando-se a si mesmo. A gente precisa aprender a se aceitar. Aceitar com os nossos defeitos e as nossas qualidades. Reflita diariamente sobre seus atos e pensamentos e procure identificar aquilo que pode ser melhorado. É aquilo que Santo Agostinho recomendava que a gente fizesse todos os dias antes de dormir. Pare e analise o seu dia. O que eu fiz hoje? O que eu posso fazer para ser melhor? Poderia ter feito alguma coisa diferente? Alguma atitude que eu fiz que não foi legal? Porque aí amanhã eu já tento não fazer. Se a gente faz esse exercício todos os dias, é mais fácil a gente saber aquilo que a gente tem que consertar. Porque isso vai ficando algo frequente na nossa vida. Resumindo, nosso pensamento é guiado por aquilo que sentimos. O pensamento age sobre o nosso corpo físico no controle celular. Então isso é uma evidência muito forte para nós. Os pensamentos comandados por sentimentos negativos, a raiva, a mágoa, o ódio, a culpa, a revolta, o pessimismo, provocam a perda do controle celular, ou seja, vão levar a gente ao adoecimento. O contrário também é verdadeiro. Bons sentimentos vão nos proteger de adoecer. Pensamentos negativos estabelecem circuitos mentais com espíritos infelizes, que pode evoluir para processos obsessivos, enquanto que os pensamentos positivos nos enobrecem a alma e nos livram desse tipo de situação. Certamente nós somos herdeiros de tudo aquilo que a gente sente, então sentimos e isso é a nossa herança. A doença, ela sempre tem que ser encarada dessa forma, essa é a visão proposta pela doutrina espírita. Ela é uma oportunidade de refazimento, porque se a gente adoece, é porque tem algo errado dentro da gente. Não é só algo errado no nosso corpo, é algo errado na nossa alma. E todos nós temos algo errado na nossa alma. Por isso que todos nós, um dia na vida, vamos ter algum problema de saúde. Isso é fato. Por isso que a gente não vive para sempre, encarnados. Por quê? Porque o nosso corpo vai perecer. Nós temos, a nossa condição mental não pode sustentar esse corpo por muito tempo. Porque a gente ainda traz uma série de problemas, de conflitos, de sofrimentos íntimos, que a gente precisa aprender a trabalhar. Então, se a gente adoece, a gente tem que parar e pensar, olha, o que eu posso fazer para melhorar algo dentro de mim? A doença é sempre uma oportunidade de aprendizado, para eu treinar minha paciência, minha tolerância, os valores que eu tenho na vida, o tipo de comportamento que eu estou tendo. A doença pode nos ensinar muita coisa. E se a gente aproveita ela para aprender alguma coisa, com certeza ela teve a sua utilidade e a gente sofre muito menos.
De forma que é assim que nós precisamos educar os nossos sentimentos para alcançar a saúde da alma. Era isso, gente. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado.